Oscar Niemeyer nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. Em 1929, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde se formou engenheiro-arquiteto em 1934. Inicia na profissão como estagiário no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. E é responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios em Brasília, na capital do Brasil. Possui mais de 600 projetos em todo o mundo e é um dos maiores representantes da arquitetura moderna da história. Oscar Niemeyer Ribeiro Soares Filho faleceu no Hospital Samaritano, no Botafogo, Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2012. O Conjunto Moderno da Pampulha. Quando o prefeito de Belo Horizonte, JK, idealizou um lago para a prática de esportes náuticos na região da Pampulha, o arquiteto Oscar Niemeyer concebeu as ideias do projeto arquitetônico, que compreende o Yacht Tênis Clube, o Cassino, atual Museu da Arte da Pampulha, a Casa do Baile e a Igreja de São Francisco de Assis. Igreja São Francisco de Assis. Em linhas curvas e tons azuis, é revestida por azulejos e painéis de Cândido Portinari, que retratam a Via Sacra e São Francisco. As pastilhas também foram compostas por Paulo Werneck. A Casa do Baile. A arquitetura também dá um baile. Foi inaugurada para ser um espaço de dança popular. As curvas da edificação acompanham a Lagoa da Pampulha e são emolduradas pelos famosos jardins de Bourbon Marx. Revitalizada recentemente, abriga o Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design. O Museu de Arte da Pampulha, MAP. Um dos pontos turísticos mais famosos de Belo Horizonte, o MAP, possui curvas que já deram vida ao antigo cassino na capital mineira, uma das grandes obras de Niemeyer. O modo Pampulha foi muito importante para mim. Eu sentia que ela correspondia ao nosso clima. Ela era mais leve, era vazada, não podia ser em outros países. E tinha um certo sabor, assim, de ligar um pouco com outras coisas antigas do Brasil. O Yacht Tênis Clube, à frente da beleza deslumbrante da Lagoa da Pampulha, com a igreja de São Francisco de Assis refletida nas águas, no interior, exuberantes salões de festas e convenções, totalmente estruturados para receber milhares de convidados. Com eles, merecem com requinte e conforto. Muitos anos depois. Pampulha, a minha ideia já era fazer uma arquitetura diferente. Naquele tempo a arquitetura era não compreendia nem representava bem o concreto armado. Ela era rígida, como se fosse feita com estrutura metálica. E o concreto, ao contrário, surgiria um novo campo de experiências e invenções. Né? Eu então procurei introduzir a curva na arquitetura. A Casa das Canoas foi projetada nos anos 50, para ser mais exata, em 1951, mas foi construída somente em 1953, no estilo arquitetônico moderno, localizado na Rua Carvalho de Azevedo, na Estrada das Canoas, em São Conrado, Rio de Janeiro. A Casa das Canoas foi construída na mesma época que a famosa Casa de Vidro de Mies van der Rohe. Mas a Casa de Niemeyer se distingue pelas curvas sensuais, mas também continua na mesma linguagem de Mies, pelo uso do concreto, a valorização da natureza, as áreas abertas, o uso do vidro para entregar o ambiente externo e interno e as suas coberturas planas. O estilo modernista do arquiteto está presente em todos os detalhes da obra, como, por exemplo, um dos princípios da arquitetura orgânica era respeitar o entorno, e por isso a casa se adapta ao terreno e não ao contrário. Até a sua laje plana do concreto segue um desenho orgânico que lembra elementos da natureza, como as formas de um lago ou curvas de nível de um terreno acidentado. Minha preocupação foi projetar essa residência com inteira liberdade, adaptando-a aos desníveis do terreno, sem o modificar, fazendo-a em curvas
de forma a permitir que a vegetação nelas a penetrasse, sem a separação ostensiva da linha reta, disse Niemeyer. Assim, a Casa das Canoas é um exemplo de dinamismo no espaço e no jogo inteligente com as transparências e suas opacidades. Uma breve comparação entre a Casa das Canoas e o Complexo da Pampulha. As duas obras foram concebidas em fases diferentes do arquiteto Oscar Niemeyer. A Casa das Canoas, por exemplo, foi projetada no início do auge do arquiteto. Evidencia sua fidelidade acadêmica ao modernismo, como o uso do vidro, a planta livre, conservação do relevo original, características também presentes no Complexo da Pampulha, mas com a diferença que nessa fase o arquiteto concebeu o projeto respeitando as características modernas, mas que assenta na tradição disciplinar ocidental. É a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas salientes fica loucona.